a quem ouviu. E hoje, o nosso SOS espiritual de hoje, eu tenho uma palavra de Deus para vocês, né? Nós temos uma palavra de Deus baseada aqui na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, no versículo de número 1 a seguir, que diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. O nosso SOS de hoje será intitulado com o tema Atitudes para vencer a trajetória da vida cristã. Grave aí, atitudes para vencer a trajetória da vida cristã. A vida cristã é uma vida com as suas dificuldades. Ela tem as suas dificuldades, mas porque ela tem essas dificuldades, isso não quer dizer que seja impossível vencer essa trajetória. Aqui temos a carta aos Hebreus, que autor anônimos, alguns a atribuem a Paulo, outros a atribuem a Barnabé, que era amigo de missão do apóstolo Paulo. Mas, independente de quem a tenha escrito, não será o nosso foco nessa noite. Tem outros canais para poder debater essas questões teológicas. A minha ideia aqui é trazer o conteúdo da palavra, animar o teu coração nesse tempo de pandemia, aonde a gente vê muitas pessoas desistindo. Aliás, não só nesse tempo de pandemia, mas também em outros tempos, né? Hoje é uma justificativa por causa da pandemia. Mas em outros tempos, antes da pandemia, nós já víamos pessoas, já víamos crentes desistindo, já víamos crentes voltando atrás, já víamos crentes desistindo da fé em Cristo, da carreira, pararam de correr a carreira da fé. A gente já via isso. Hoje, com o foco da pandemia, então há essa justificativa. Então esse canal foi criado para poder edificar essas vidas, né? Apesar de que algumas cidades têm as suas restrições e as pessoas estão se alimentando com a palavra através das suas redes sociais, através das lives no Instagram, ou seja, através do YouTube, enfim. Então é com essa finalidade que a gente criou esse canal e precisamos de sua força, né? Os amigos aí do Instagram, migrem aqui para o canal do YouTube, Júnior Oliveira, SOS Espiritual, e assistam o vídeo. Então o tema de hoje é Atitudes para vencer a trajetória da vida cristã. O autor escreve para nós e diz, portanto, nós podemos entender que não é um início de frase, mas ele está fechando, está concluindo um raciocínio. Qual é o raciocínio? O raciocínio de Hebreus, capítulo de número 11, aonde é conhecido como a galeria dos heróis da fé. No capítulo de número 11 existe a definição do que é a fé e também de homens e mulheres que venceram a trajetória. Apesar das dificuldades, isso não quer dizer que não haja dificuldades no caminho da fé, mas homens e mulheres são trazidos nesse capítulo de número 11, mostrando como eles venceram, o que eles enfrentaram, mas que eles venceram através da fé. E no capítulo de número 12, ele diz para nós algumas coisas que nós precisamos para poder vencer essa trajetória. A trajetória da vida cristã, em primeiro lugar, a gente precisa aprender que ela existe realmente. É uma dificuldade, nós estamos na carreira. Paulo pega a figura também, aos Coríntios, Paulo pega sempre a figura de um atleta. Esse escritor traz para nós esse texto e a gente sabe que tem uma carreira e corramos com perseverança a carreira que está proposta. A carreira que está proposta a cada um de nós que fomos chamados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a primeira atitude ou condição que se precisa ter para poder vencer essa carreira é despojar-se de tudo aquilo que impede de correr. Ele fala de embaraço. O embaraço aqui está distinto de pecado. O embaraço aqui são coisas pequenas que nos travam. Na antiguidade, na literatura, na língua judaica, tem a expressão que nós encontramos na Bíblia, cingir os lombos. Cingir os lombos na Bíblia era levantar, amarrar o manto à altura da cintura
para que os pés ficassem livres para desenvolver uma tarefa. Então aqui, o embaraço aqui é aquilo que está prendendo as nossas pernas, aquilo que está prendendo aquilo que está impedindo que a gente corra. Está distinto do pecado. Ele diz: deixamos todo o pecado, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O embaraço aqui é aquilo que te prende. Então você precisa se despojar daquilo que te impede de correr. Então cinja os seus lombos para poder você entrar nesta carreira. Às vezes a carreira não está seguindo adiante pelo fato que você está se embaraçando com os negócios dessa vida. E Paulo já havia dito a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, versículo de número 4, que soldado que milita não se embaraça com os negócios dessa vida. O seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou para a guerra. Segunda atitude ou condição, se posso falar dessa maneira, o abandono do pecado. Para você correr a carreira que está proposta, precisa deixar o embaraço e também precisa deixar o pecado. O pecado é grave. Essa trajetória não pode existir o pecado na vida de quem se converte a Cristo. O pecado não faz mais parte da vida desta pessoa, apesar de que ele exista, mas não pode fazer mais parte. O povo de Israel, quando caminhava pelo deserto, logo no Monte Sinai, eles fizeram um bezerro para poder adorar. Enquanto Moisés estava no monte falando com o Senhor durante aqueles 40 dias, eles fizeram um bezerro ali, pressionaram Arão e fizeram um bezerro para poder adorar. Então, por causa disso, Deus disse a Moisés que não iria mais no meio do povo. Eles teriam que percorrer a sua peregrinação, eles teriam que andar a sua peregrinação no deserto sem a presença de Deus, porque o pecado afasta a presença de Deus, porque Deus é santo. Então a trajetória da vida cristã, para ser vencida, tem que abandonar o pecado. Tem que abandonar o pecado. O texto é bem claro: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Terceira condição para poder, ou terceira atitude para poder vencer a trajetória da vida cristã: resistir a tudo que atrapalha a tua carreira. Resistir a tudo, ou seja, a perseverança. A perseverança aqui é insistência. A perseverança é resistência. Perseverança aqui não é abandono. Perseverança aqui não é voltar atrás. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança, corramos com insistência. Apesar da dificuldade que você está enfrentando hoje, apesar das adversidades que você enfrenta, mas a carreira tem que haver a perseverança, a insistência. Quando nós falamos de carreira, uma linguagem mais clara para nós, quando nós falamos de carreira, existe aquela carreira dos 100 metros livres, né, nas Olimpíadas, e os 100 metros com barreira. Eu acredito que a carreira da vida cristã é uma carreira com 100 metros com barreira, a carreira da vida cristã. Por quê? Porque essa carreira é cheia de obstáculos. Se vocês lembram disso, o corredor tem os seus obstáculos a seguir, tem os seus obstáculos na sua frente, e ele precisa vencer todo o obstáculo, ser insistente, ser perseverante e vencer todos os obstáculos, chegar do outro lado para poder ganhar a sua carreira. Então resista a tudo que atrapalha a sua carreira. Tenha resistência sobre isso. A última condição que eu posso trazer para você é manter o olhar fixo naquele que nos sustenta. Ou seja, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, fazendo essas 4 coisas, então está aí as atitudes para poder vencer a trajetória da vida cristã. É rápido aqui, que Deus te abençoe e derrame mais da sua graça sobre a sua vida, viu? Esta palavra possa te abençoar e você possa compartilhar com outros, divulgar, e que Deus continue te abençoando. Aí o canal Júnior Oliveira SOS Espiritual, migre para lá, dê uma passada lá, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, comente, viu? E que Deus te abençoe. O meu parou. Pois não, tem que fazer tudo não. Mas Tem que limitar, diga um tanto de minuto. 9 minutos já passou.